Dá para imaginar uma escola sem livros? Talvez alguns anos atrás, essa pergunta a gente já tivesse uma resposta bem óbvia. Claro que não. Só que agora, com o avanço da tecnologia, inclusive com a inteligência artificial e com diversas escolas já adotando o uso de celulares e tablets em sala de aula, fica aquela preocupação com relação ao uso da tecnologia durante a educação de crianças e adolescentes. Por isso que hoje vamos conversar com a professora Elizabeth Machado, que vai falar para a gente melhor sobre essa preocupação com relação à tecnologia dentro da sala de aula. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite. É sempre bom falar de um tema tão importante para a sociedade, que é a educação. Agora eu te pergunto, dá para imaginar uma escola sem livro? Então, eu agradeço pela oportunidade e já respondendo a primeira pergunta, hoje a gente não tem como fugir da tecnologia. Então, não tem uma escola hoje só com livro didático, como a gente era acostumado no ano de 2017, por exemplo. Agora, Elizabeth, eu estava acompanhando alguns noticiários, né? Alguns países, não só aqui no Brasil, eles já têm mostrado uma certa preocupação com relação ao uso da tecnologia em sala de aula. Você, como professora, tem essa preocupação? Como é que é no seu dia a dia? Olha, referente ao uso da tecnologia, precisa existir um equilíbrio, né? Então, você falava das pesquisas, a própria Sociedade de Pediatria, SBP, em parceria com a Academia Americana de Pediatria, ela vai auxiliar, né, que aí já vem a questão dos psicólogos e outras profissões que fazem essa análise de que após os 2 anos é que seria o adequado a exposição às telas, e após, né, os 2 anos, essa hora que essas crianças, esses adolescentes vão ser expostos às telas, deveria ter um controle, né, diário, de 2 a 3 horas por dia. Então, quando se fala de equilíbrio, hoje, no século XXI, 2024, a gente não tem mais como fugir. Tem escolas, por exemplo, que os livros estão no tablet, estão no notebook. Como é que a gente vai conseguir fazer esse equilíbrio de forma saudável? Né? Porque isso está incluído no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, se trata hoje de uma alfabetização digital. Enquanto a gente é chamado de imigrante digital, a nova geração, ela já é nativa, né? Ela é nativa digital. E aí, como é que vai o nosso letramento a partir disso? Você falou num assunto bastante interessante, e alguns países, como eu falei recentemente, França, Itália, Finlândia, Holanda e Estados Unidos, eles já estão reavaliando com relação à complementação da tecnologia dentro da sala de aula, porque existe aquela preocupação. Teve um dado que eu me surpreendi, principalmente com relação à Suécia, que ela queria implementar 100%, né, do universo digital nas salas de aula, todos os livros estavam se transformando em tablets, só que elas perceberam que o rendimento em sala de aula estava baixando, principalmente com relação à leitura, que eu acredito que você, como professora, também deve ter essa preocupação, porque a gente sabe que a leitura de um livro físico é fundamental não só para a questão de conhecimento, mas também de diálogo, de informação e até mesmo de amadurecimento pessoal, né, professora? Sim, e aí começa aquele ponto. Eu vou fazer esse processo de inserção no espaço em que eu estou. Há uma alfabetização digital para isso? Né, nesse passo, há uma alfabetização, há uma maturidade para isso, porque a partir do momento em que a gente passa a inserir essa cultura digital no nosso dia a dia, também é preciso ensinar o amadurecimento e encontrar um equilíbrio. Como eu disse assim, se a gente está usando os livros didáticos atualmente em notebooks, em tablets que são tela, quais são as atividades em paralelo que eu estou fazendo a isso? Eu estou estimulando uma atividade física? Eu estou estimulando uma atividade ao ar livre? Eu estou fazendo essas atividades paralelas que vai ajudar o aluno a compreender o horário e o espaço-tempo que ele está, e também o envolvimento com outros indivíduos da mesma faixa etária que ele. Porque a partir do momento em que entra nessa cultura digital, eu preciso também saber dessas atividades em paralelo que vai ajudar outros tipos de estímulo, como você falou, da questão da dificuldade da leitura. Se eu estou com os livros didáticos dentro das telas, os que se chama paradidáticos, que são as leituras complementares para o vestibular, mas que, na verdade, desde o fundamental, as crianças são estimuladas a essa leitura. Eles não podem continuar de forma física? E lembrando também, professora, que com relação aos livros, como você falou, os didáticos, o preço também dos livros acaba preocupando, né? A gente que gosta de ler, quando vai na livraria, se depara com um livro custando mais de R$ 100, por exemplo. Então é também outra preocupação, né? Tanto da instituição, principalmente de responsáveis, com esse crescimento da tecnologia, o preço alto dos livros e fica naquela busca por encontrar um equilíbrio
para que a criança não sofra tanto? Compreendo, e é exatamente sobre isso. Por exemplo, quando você fala assim, quais são as vantagens da introdução à tecnologia, apesar de ter um ponto em específico que é a acessibilidade. É, tem uma questão da sustentabilidade, que é a perspectiva do pessoal da biologia, eu já havia conversado com eles sobre esse fator, e tem a questão da economia, né? Os livros didáticos, eles tendem a ser um valor mais alto. E aí, o digital, ele é um valor um pouco mais abaixo. Quando eu era estudante, que aí é em 2015, 2016, a minha mãe, ela já tinha começado a identificar essa diferença, e muitas das vezes ela queria optar só pelo digital, né? Porque era um custo-benefício para ela. E aí, realmente tem essa questão do custo-benefício, mas também tem a questão da acessibilidade. Para a gente ter acesso a essa tecnologia, tem um investimento inicial, e aí vai ter várias outras questões ligadas, como a internet, como o meio em que esse aluno se locomove. Por exemplo, na minha época de estudante, quando a minha mãe fez esse investimento, eu fui furtada num terminal. E é naquela época eu só conseguia me desesperar porque os meus livros foram levados juntos, estava sendo introduzido ainda, e esse é um dos fatores, né, de que realidade eu estou exatamente falando para essa questão de acessibilidade. Tem as vantagens, quando se há uma acessibilidade da escola, né, da zona que eu estou falando, é a escola privada, é a escola pública, né? Porque a gente também precisa falar não somente da tecnologia, mas acho que antes da gente olhar para esse lado, também tem toda a questão também do investimento, né? Principalmente das escolas públicas. Eu acho que é extremamente importante falar sobre isso, porque antes da gente pensar de uma instituição aplicar diversos milhões de reais em colocar tablets, a gente também deve pensar na qualidade da estrutura dessa instituição para poder oferecer mais segurança e também oportunidade de educação para essas crianças e adolescentes. Exatamente, a escola ela precisa ter um suporte para acolher esse material também que está chegando. Então, entra muito a perspectiva da acessibilidade. Se você está entrando, eu já trabalhei em escolas, né, que entra as questões dos notebooks, eles precisam ser carregados, eles precisam de um suporte, precisa de uma pessoa destinada específica para estar, né, verificando os notebooks e etc. A questão dos tablets é na mesma medida com uma outra infraestrutura. Existe o investimento inicial e existe também a maturidade dos alunos daquela instituição. Eu comecei um processo de letramento digital, de alfabetização digital com o meu corpo docente que está na instituição, né? Eles vão conseguir acompanhar, porque, como eu falo, a geração em que a gente trabalha, ela nasce, né? Ela é nativa. Nós somos imigrantes, então nós precisamos estar prontos para esse processo. Você falou uma questão bastante interessante. Eu falo por mim, eu tenho só 26 anos de idade. Sou nova, relativamente falando. Mas eu tenho uma certa dificuldade para tentar entender esse universo da tecnologia, principalmente da internet. E eu já tenho uma prima de 11 anos que já está 100% inserida nesse universo da tecnologia, até dentro da sala de aula, e já tem uma facilidade tão grande de se comunicar através do celular que até assusta, que eu falo, gente, eu nem sei fazer isso e você já está sabendo fazer isso. E a gente também parte para uma outra questão, a questão também da dopamina, da preocupação, fica naquela busca excessiva, que além, claro, de estudar, a gente sabe que a criançada quer ficar no celular, quer ficar no tablet para jogar, para querer buscar outras informações que acabam também preocupando não só a questão da instituição, mas também aos pais e responsáveis, né, professora? Exatamente, aí entra uma segunda questão, para que a gente consiga, né, imergir nesse mundo digital, quando se fala de escolas, é preciso haver um envolvimento dos pais nessa leitura digital que também está acontecendo. Então, a escola ela é uma comunidade, né? Eu tenho a estrutura, o corpo escolar, mas tem a casa. Então, como é que a gente faz essa relação? Os pais, eles precisariam e precisam acompanhar ainda mais de perto essa leitura digital. Um exemplo, você falou do que você vê no seu dia a dia, né? E aí você fala assim, às vezes até me assusta, porque ela pode conhecer mais do que eu, de fato. Quando se fala de tecnologia, ela é nativa, ela nasceu naquilo. Só que, assim, existem também as leis de proteção social e uso seguro e ético, né? De algumas plataformas e até mesmo da tecnologia. Mas ela, na idade que ela tem, talvez ela não compreenda 100%, e é aí que entra a presença dos pais e a presença da escola, que é nesse processo de letramento, porque a gente precisa estar maduro para essa cultura digital, para que a gente compreenda a perspectiva do respeito, a questão da ética e da convivência.
né? Eu estou ali na cultura digital, eu preciso ser estimulada de forma ética a utilizar, né? E eu preciso também ter atividades paralelas. Você falou da perspectiva da dopamina, e foi o primeiro ponto. Eu não falei especificamente da dopamina, né? Mas quando eu falava assim, ó, é impossível, né? Hoje na questão digital, porque essa tecnologia vai ser introduzida na escola. E aí quando entra a questão da dopamina, atividades paralelas. Se eu estou utilizando a tecnologia na minha manhã ou na tarde, dependendo do turno desse adolescente, dessa criança, eu preciso de atividades paralelas que vão fazer esse estímulo. Agora, para encerrar nosso bate-papo, professora Elizabeth, quais conselhos que você tem para essa criançada, mas principalmente para esses pais ficarem de olho em todas essas crianças e adolescentes para terem esse cuidado com relação ao uso excessivo da tecnologia com a educação? Olha, então, o que realmente pode nos prejudicar aí no futuro breve é o uso excessivo das tecnologias, e a palavra excessiva, ela fica em destaque. Então, assim, eu tenho dificuldade, como é que eu vou evitar que o meu filho, que a minha filha, ela esteja ligada, não esteja ligada a esse processo? Não tem como, né? Hoje as próprias escolas estão inseridas, elas também, né, vão acompanhando esse desenvolvimento da sociedade. O que a gente pode fazer como pai, como responsável, como professores, é estar dentro desse letramento digital, acompanhar ainda mais de perto e fazer estímulos para atividades, para que as atividades paralelas elas aconteçam com qualidade, para que essa criança, para que esse adolescente seja estimulado à criatividade. Que o uso excessivo das telas também, ele vai nos limitando em algumas perspectivas. A gente ganha vários outros links, né? Mas em alguns fatores nós vamos sendo limitados. E para que isso não aconteça, a gente vai estimulando de outras formas, né? Um exemplo muito claro. Eu estou aqui na minha cultura digital para as crianças, né? Para os adolescentes principalmente, mas eu consigo compreender que é importante a minha ortografia. E quando eu chegar lá no ensino médio, ainda já temos a possibilidade do Enem digital, mas ele ainda não é 100% obrigatório. Vai ser avaliada a sua escrita, né? A sua perspectiva ortográfica. E aí, a partir de hoje, né, em 2024, nós ainda estamos nessa realidade em paralelo. Pode ser que daqui a 2 anos algumas coisas mudem 100%, mas hoje ainda é uma realidade paralela e a gente precisa se acentuar a essas questões que mais tarde vão influenciar na nossa própria perspectiva profissional. É uma busca de equilíbrio, é uma busca de aprendizado diário. A gente sabe que a educação a gente precisa estar sempre ligado. Professora Elizabeth, muito obrigada por ter aceitado o convite. É muito bom falar com você sobre um tema tão importante e melhor ainda é que a gente estudou na mesma escola há muitos anos atrás e aqui está você formada, atuando como professora e eu como jornalista. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou só me despedir do pessoal e aí eu já volto para falar com você, mas você fica aí na tela, tá bom? Bem, obrigada. É isso, pessoal. É sempre importante falarmos de educação e, principalmente, falar das tecnologias e ter esse cuidado e essa busca do equilíbrio. Para você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais e no YouTube, já sabe, curte, comenta e compartilha e até a próxima.